Vamos começar, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, agradecendo por mais um dia, e que possamos, através da mensagem da noite, silenciar o nosso coração e agradecer sempre ao Mestre Jesus pelas bênçãos concedidas a cada um de nós. Que na noite de hoje possamos interiorizar o ensinamento e seguir a caminhada conforme nos ensina o Mestre Jesus. Ilumina todos nós presentes, em especial a palestrante da noite, Elvira Rios. Que a paz envolva todos, por hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Então, hoje a gente vai estudar, né? Esse mês, o Adalberto me pediu para a gente trabalhar aí um livro que chama o Livro da Esperança, né? É um livro de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e ele traz várias mensagens de diversos temas. E aí eu escolhi uma, né, a primeira mensagem, que chama Culto Espírita. Mas antes da gente entrar na mensagem, eu queria que vocês se pensassem, né, para no fim a gente conversar, o que seria para você culto espírita agora, nesse exato momento, né, que a gente não pôs só falar, e depois que eu da minha fala, se mudou alguma coisa. É a nossa tarefa da noite. Porque quando a gente pensa em culto, nós que viemos de uma religião de base católica, né, apostólica romana, que fomos catequizados, fomos colonizados pelos portugueses que nos ensinavam a religião católica, então a gente tem uma visão de culto já meio que sedimentada no nosso subconsciente. Então, se alguém faz assim, São Adalberto, vamos no culto hoje? São Adalberto já imagina o que é o culto. Se ele souber qual é a religião que eu me simpatizo, que eu frequento, que eu congrego, ele vai dizer, opa, se a Elvira é de matriz africana, o culto é dessa forma, se a Elvira é espírita, é desta forma, se a Elvira é evangélica, é dessa outra forma, se a Elvira é católica, protestante, é de outra forma. Então, é a tarefa da noite, né? Pense em culto, o que seria culto para você nesse exato momento, e se no fim da minha frase alguma coisa mudou. Eu não vou ver vocês se estão em outra tela, tá bom? Mas vamos lá, deixa eu voltar para o início, que eu fui para o fim. Então, o ponto de partida da gente, tipo assim, a mira desse capítulo, é mais ou menos explicar que quando Jesus fala que ele não veio destruir a lei, mas dar execução a ela, ele não estava querendo dizer, através das suas palavras, né, principalmente dos seus exemplos, que toda aquela lei de Moisés teria que ser jogada no lixo. Não. Que a lei de Deus, pelo contrário, a lei de Deus, naquele momento, tinha uma serventia, essa lei dita por Moisés, mas que a lei de Deus, ela conforma as nossas vidas. E os seus preceitos, né? Além de estudados e falados, essa lei de Deus, ela tem que ser vivida. Então, Jesus, ela não disse assim, pega esses mandamentos todos, joga no lixo, porque não serve mais, foi feito por um homem, uma época Y. E não, ela não disse isso, ele disse assim, vou cumpri-la. Então, a gente vai estudar, a gente vai vivenciar essa lei, a gente também vai vivenciar essa falta de lei, quando as pessoas transgridem essa lei, mas a lei de Deus, ela tem que ser vivida. É mais ou menos isso que esse capítulo vai mirar, tá bom? Mas vamos lá ao teor, eu gosto de trazer, tem alguém aí com áudio aberto, é seu Pedro. Se eu fechar você, não consigo desativar, é ele que desativa lá. Vamos lá. Então, vamos ao texto de Emmanuel. Traz o texto duas premissas bíblicas, né? O primeiro diz assim, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumpri-las. Quem disse isso foi o Mestre Jesus. Encontra-se lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 11. E no Evangelho segundo o Espiritismo,
dando aqui um segmento, né, vamos dizer assim, na mesma linha de pensamento, diz assim, ainda está no texto. Na lei mosaica, há duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil a disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Se modifica com o tempo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo e faz parte do texto aí que a gente vai estudar que a Emmanuel nos trouxe. Só lembrando aos esquecidos, aqueles que comem muito queijo, que Moisés, ele não foram só os 10 mandamentos, né? Foram vários outros preceitos. Só que se distinguia em duas leis. Uma recebida por Deus mesmo, que seriam os 10 mandamentos, que ele promulgou lá no Monte Sinai, e a lei civil, que ele necessitava, né, ou necessitou escrever os escribas, justamente para que colocassem ordem no que estava em desordem no povo, na sociedade que ele vivia. Então, a gente sempre fala assim, a gente mira nos 10 mandamentos, mas a gente esquece dos outros preceitos, né, vamos dizer assim, artigos da lei civil decretada por Moisés. Uma lei que, em quase todo o conteúdo, era uma lei de olho por olho e dente por dente. Mas, Elvira, como é que uma lei olho por olho, dente por dente ia dar certo? Hoje não daria, mas a gente às vezes não continua fazendo, né? A gente vê casos, às vezes, horrendos aí na internet, na mídia. Mas naquele tempo, olho por olho, dente por dente, era o aceitável. E Moisés, como profeta de Deus naquela época, né, uma das revelações da lei de Deus, né? Ele precisava botar ordem naquele, vamos dizer assim, par de dinheiro que ele vivia. Então, ele teve que pensar, juntamente, claro, com tudo que ele acreditava das leis de Deus, ao exercer o seu mandato, vamos dizer assim, com algumas leis de disciplinas mesmo, um código civil naquela época, tá bom? E aí eu vou para o texto. Continuando, depois eu vou voltar para esses pedacinhos. Então, Emmanuel escreve assim: o culto espírita, expressando veneração aos princípios evangélicos que ele mesmo restaura, apela para o íntimo de cada um, a fim de patentear-se. Ninguém precisa inquirir o modo de nobitá-lo com mais grandeza. Nobitá-lo é de nobre, tá? Porque reverenciá-lo é conferir-lhe força e substância na própria vida. Ele está se referindo unicamente ao culto espírita. Então, esse culto espírita, ele vem restaurar, quer dizer, ele mesmo restaura os princípios evangélicos. E apela, olha só, apela para o íntimo de cada um. E aí ele fala que ninguém precisa exortá-lo com tanta nobreza, porque a gente precisa realmente que ele seja substância para a minha própria vida. Então, eu não preciso estar cultuando dessa forma, eu preciso inicialmente viver esse culto evangélico. E aí ele vem trazendo uma coisa que para mim é uma sinfonia. Não vou dizer de Beethoven, não, mas é uma sinfonia. Mãe, aceitarás os encargos e os sacrifícios do lar, amando e auxiliando a humanidade, no esposo e nos filhos que a sabedoria divina te confiou. Dirigente, honrarás os dirigidos. Legislador, não farás da autoridade instrumento de opressão. Administrador, respeitarás a posse e o dinheiro, empregando os recursos no bem de todos com devido discernimento. Mestre, ensinarás construindo. Pensador, não torcerás as convicções que te enobrecem. Cientista, descortinarás caminhos novos, sem degradar a inteligência. Médico, de profissão, sem negociar com as dores dos semelhantes. Magistrado, sustentará a justiça. Advogado,
preservarás o direito. Escritor, não molharás a pena no lodo do vício, nem no veneno da injúria. Poeta, converterás a inspiração em fonte de luz. Orador, cultivarás a verdade. Artista, exaltarás o gênio e a sensibilidade sem corrompê-los. Chefe, serás humano e generoso sem fugir à imparcialidade e à razão. Operário, não furtarás o tempo, envilecendo a tarefa. Lavrador, protegerás a terra. Comerciante, não incentivarás a fome ou o desconforto a pretexto de lucro. Cobrador de impostos, aplicarás os regulamentos com equidade. Então, esse é o texto que a gente vai trabalhar hoje, que está lá no Livro da Esperança, no capítulo 1. Mas vocês notaram, né, que a gente começou o texto, eu vou voltar aqui, com 2 preceitos do Cristo. Aí, assim, sem perceber, a gente foi enumerando, vamos dizer assim, alguns personagens sociais, né? Alguns papéis sociais que nós todos podemos exercer dentro de uma sociedade no qual Emmanuel exalta, vamos dizer assim, a nossa qualidade em relação àquele papel social. Um exemplo, médico não vai negociar com as dores do semelhante. Todo mundo sabe que o médico, no mínimo, ele vai melhorar a dor, a saúde física e, claro que vai ganhar, porque ele está no mundo, né, material, ele precisa do dinheiro, mas ele não vai usurpar a dor ao troco, né, de grana. Mais ou menos assim. Se eu vir, onde é que eu vou fazer essa conexão? Quando Jesus fala de lei, quando a gente tem um texto que vem falar de culto espírita, e a gente vem falar de papéis sociais e os seus preceitos morais. Todos os papéis, por isso que eu disse que era sinfonia, todos esses papéis que Emmanuel vem falando aí têm preceitos morais. Quando ele diz que o médico não se corrompa a ponto de esquecer a dor do outro, ele está apelando para algo que está dentro desse médico. E não é algo que o mundo lhe deu, que é o conhecimento, claro, né, das leis, do corpo humano, de todo o funcionamento. Ele está apelando para esses papéis que nós exercemos na sociedade, para os nossos preceitos éticos e morais. Justamente ligando, fazendo esse link com as leis de Deus e com o culto espírita. Então, assim como Cristo disse que não veio destruir a lei, o espiritismo, que seria a nossa revelação também, vem nos ajudar a cumprir essa lei. Né? Porque o Consolador, ele veio, que é o Espiritismo, a gente já aprendeu isso, ele veio nos ajudar na execução dessa lei de Cristo. E aí o Espiritismo, ele não ensina nada em contrário do que Cristo ensinou quando ele passou aqui na Terra. Não ensina. Pelo contrário, me ajuda através do estudo, né? Do discernimento, da fé não cega, a desenvolver aquilo que eu tenho dentro de mim, e aí completa e explica. Em termos muito claros. Porque se nós pegarmos o Evangelho, como a gente estuda, por exemplo, eu todas as terças, o Adalberto aí na casa todas as segundas, é de forma muito clara. O que Jesus às vezes disse por parábola, de forma alegórica. O que aquele povo não entendeu, e muitas coisas a gente também não entende. Então, esse Espiritismo vem cumprir nos termos preditos o que o Cristo anunciou. E preparar. Alguém falou alguma coisa? Que eu não estou vendo, estou em outra tela. Qualquer coisa é só falar. E veio preparar a gente para que a gente tenha condições de fazer essa lei divina se cumprir. Né? Então, ele é obra de Cristo, que preside, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 7. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara para o reino de Deus na Terra. Mas eu vou chegar lá nas perguntas, né? Só que um dos nossos grandes vícios, né, desvirtuamentos dessa lei de Deus,
É a crença, é acreditar que essa lei de Deus, ela só se executa dentro de um templo, dentro de uma religião. Se a gente ir lá atrás, na época de Cristo, Cristo não fundou igrejas, não fundou religiões. Né? Cristo não disse, olha, é essa que vai, porque a da direita não presta, mas qualquer coisa você pega da esquerda. Não. Então, esse desvirtuamento das leis é uma crença do homem. Então, esse contexto institucional das religiões, né, na realidade, não é lá que essa lei acontece. A gente até vai aos centros espíritas, aos centros religiosos, independente da denominação, estudar as leis de Deus. Mas é dentro da gente que ela acontece. A lei de Deus, ela norteia a minha vida individual, através da minha fé, né, da minha fé raciocinada e inabalável. Tenho que crer em Deus, mesmo que eu esteja lá no fundo do poço. E a consciência, né? E essa norteia a minha vida individual e automaticamente a minha vida social, que é no social que eu vou conseguir ser fraterno, que eu vou conseguir ser paciente, ser caridoso e por aí vai. Então, não é no centro espírita que isso acontece, não é na igreja evangélica que acontece. As leis de Deus, elas se executam essencialmente dentro de cada ser humano. Tá bom? Mas a gente ainda não vai chegar no fim, não. Mas, antes de tudo, eu quero trazer o conceito de culto. Porque lembra que eu disse a vocês que vocês estavam pensando culto, né? Vamos agora pensar no título, culto espírita. Se o culto que vocês estavam pensando inicialmente está fazendo o caminho ainda que vocês pensam, ou que eu estou tentando refazer ou desfazer. No dicionário, professor de português adora dicionário, tá? Culto é uma reverência ou uma veneração que se presta a um santo, a uma divindade de qualquer religião. Isso são definições, tá? Não é uma única definição. A gente também pode pensar como culto espírita, conjunto de práticas e ritos organizados por uma religião que são dedicados a uma divindade, é um ritual. Outra denominação que o dicionário traz, que é uma cerimônia religiosa na maioria das igrejas protestantes, ou expressão religiosa considerada como um todo, do ponto de vista da fé, de suas manifestações. Então, um cultuar de algo, um conjunto de ações. E pode ser a veneração, uma intensa admiração que se tem por alguém ou por alguma coisa. Tem pessoas que cultuam outros seres, né? Outro ser humano. É o que a gente mais vê hoje na atualidade, as pessoas tendo aí um culto ao jogador de futebol, né? A um artista, a um pensador e por aí vai, né? Os digital influencers e por aí vai. Então, culto, o essência é uma palavra de origem latina, a essência dela, o significado é esse. Então, o que eu quero que vocês fiquem imaginando aí é o que é culto que eu acredito, o que é culto que o dicionário, né, que a língua portuguesa oficial traz, e o que é culto que o mestre nos convida. Eu já falei dessas leis de Moisés, né? Então, Moisés traz as leis de Deus, nos 10 mandamentos, e as leis civis para a sua comunidade, na época que ele estava na terra. Essas leis de Deus, Jesus diz assim, olha, nós não vamos jogá-las fora, mas vamos resumi-las em 2. Amarás teu Deus de todo o teu entendimento e teu coração, né? E ao próximo como a ti mesmo. Quando eu amo Deus, e quando eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não mato, eu não furto, eu não adultero. Então, todos os 10 mandamentos, né, resume-se nesses 2. É como se ele quisesse fazer um mandamento maior, que era amar a Deus, e automaticamente amar o próximo, e aí os outros estão todos embicados nele sem estar escrito.
quando eu amo o próximo e quando Deus está acima de qualquer coisa, primeiro vem a lei de Deus. E eu trago também essa lei de Deus, que a gente às vezes que acha que lei tem que estar escrita em algum lugar, em um papel, em um papiro, no notebook, sei lá, na parede da cozinha, qualquer lugar. A lei de Deus, escrita no Monte Sinai, alegoricamente foi escrita em uma pedra, vamos dizer assim. Vocês podem dizer assim, eu não estava lá para ver. Mas a lei de Deus, o livro dos Espíritos, na questão 620, nos traz. Kardec pergunta aos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos dizem na consciência. Então, essa lei tem que estar, essa lei de Deus tem que estar primeiro na minha consciência. E quando é que eu sei que ela está na minha consciência? E às vezes eu acho que não está, ou eu quero que não esteja, ou é mais fácil eu achar que ela não está. Quando eu faço algo que a minha consciência, poxa, eu machuquei seu Adalberto, mas eu sei que ele foi até estúpido comigo, mas não devia ter dito isso a ele. Não, Teles, ele hoje me tirou do sério, eu suspendi a mão, só não dei uma bofetada, porque isso é a lei que está na minha consciência. Eu acredito, eu, Elvira, que Deus é o meu Pai maravilhoso, não me condena, não me julga, não me castiga, só diz assim, filha, se você for por aí, se jogar no buraco, vai cair. Pense bem. Então, a lei dele está aqui. O que falta, talvez, para eu executar essa lei de forma mais tranquila, é essa ideia de que o culto religioso está fora de mim. Se quando eu for para o centro, então quando eu for para a igreja, eu sento lá e digo assim, me perdoa, padre, eu pequei. Ou então achei que o senhor Adalberto me dá um passe aqui, senhor Adalberto, porque eu quase uma mão ali em Darcy. Não, esse culto espírita está dentro de mim. Está dentro dos meus preceitos morais. Principalmente para nós espíritas que nós não temos dogma. Nós não cultuamos imagem, não temos uns rituais. Primeiro você senta, depois você ora. Às vezes não precisa fazer nada disso, só sentar e respirar. Né? Então, o culto espírita está dentro de mim, que automaticamente já tenho as leis de Deus embutidas na minha consciência. Se eu as coloco em prática, aí são outros 500. É a minha falta de maturidade, é a minha falta de conhecimento, né? E de não atestar aquilo que eu digo crer. Eu acredito na imortalidade da alma, beleza, eu acredito em Deus, sim. E eu ainda vivo uma vida como se essa fosse a única que eu tenho. Então, essa é a diferença que está entre a lei mosaica e a lei também de Deus, né, entregue a Moisés, e a lei de Deus, aquela que está dentro de mim, e que muitas vezes eu digo assim, gente, mas ninguém me ensinou isso. A minha mãe não me ensinou que roubar é crime, mas eu não consigo meter a mão em algo de ninguém. A minha mãe nunca me ensinou do que é certo e o que é errado, mas eu não consigo, né, mentir para alguém. Tem pessoas que falam isso, olha, eu fui criada assim, 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 ninguém nunca me ensinou e eu não consigo pegar um figo podre, o pessoal fala muito aqui, né, na roça, de alguém. Porque muitas vezes essas leis, esses, vamos dizer assim, méritos que você já vem alcançando em outras vidas vão ali, latente. E na hora que se vê que precisa pôr em prática, aí essa consciência grita mais do que aquilo que poderia ter sido feito materialmente. Mas, voltando, né, a esse livro. No livro Consolador, né, Emmanuel também, ele traz, é um livro de perguntas e respostas, e diz assim, o Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças, porque assim, Jesus já tinha a lei de Moisés. Aí Jesus vem e diz, gente, eu não vim destruir não, tá? Não é para vocês pegarem tudo que Moisés ensinou, jogar no lixo.
a gente preto, branco, azul, amarelo, gordo, hétero, gay, o que for. Mas é para a gente fazer isso estudando e experienciando. Tendo experiência mesmo nas dores, no amor, na falta de amor. Então, o Espiritismo, Jesus, quando foi, né, embora, vamos dizer assim, da terra, disse: não deixarei vocês órfãos. Mandarei um Consolador prometido para que vocês entendam tudo o que eu falei na parábola A, B, C, D. Quando eu disse: olha, atira a primeira pedra aquele que não pecou. Vou mandar um Consolador prometido. Vocês não vão ficar aqui sozinhos, não, nem fazendo o que quer. Vocês podem até fazer o que quer, mas eu vou mandar, né, um Consolador prometido dizendo a vocês as coisas que vocês não entendem agora. Porém, vocês têm o livre-arbítrio. Então, nesse livro, a espiritualidade vem nos educar. E aí diz assim, ó, o Consolador, que é o Espiritismo, né? Como Jesus terá de afirmar igualmente: eu não vim destruir a lei. Não pode guardar a pretensão, nós espíritas, a gente não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças. E aí ele fala assim: parcelas da verdade que a sua doutrina representa. Mas, sim, trabalhar para transformá-las. Desculpe que aí faltou um tracinho, tá? É na hora de digitar. Trabalhar para transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade moralista. Então, eu tenho Moisés, eu tenho Cristo e eu tenho o Espiritismo, que vem trazer à luz a nossa ideia de cultuar, de culto. Então, o culto que nós fazíamos na época de Moisés, exercíamos, pensávamos, achávamos que era o correto, não passou por uma transformação, não. Passou por um desvendamento, vamos dizer assim. A gente sai de concepções antigas e reformula, dá um novo significado às coisas que lá a gente achava que sabia. Porque nós nascemos simples e ignorantes e caminhamos todos os dias, diuturnamente, para aprender. Todos os dias nós aprendemos algo. Uma palavra, um nome de uma rua, um nome de um colega. Conhecemos alguém. Todos os dias nós temos a oportunidade de aprender algo. Né? Então, o que o Espiritismo vem não é substituir, assim como Cristo não veio para destruir. Ele veio sim para tirar o véu, dizer: ah, rapaz, espera aí. Não é olho por olho, dente por dente, não. Eu posso perdoar. É difícil? Eu que diga. Não, rapaz, não é com ferro que fere e com ferro eu tenho que ferir, não. Não, eu posso só pitar e não ferir. E se ferir, eu posso ferir com uma coisa menos pior do que o ferro. Vamos ser realistas, porque santos aqui não tem nenhum na sala. Então, foi isso que Cristo e o Espiritismo veio nos desvendar. Então, a missão do Espiritismo tem que se verificar junto das almas. O Espiritismo é a ciência do Espírito. Quem é esse Espírito? Eu e vocês. Então, o Espiritismo lida com a gente. E não com glórias efêmeras de triunfos da matéria. Quanto mais eu tenho meu mestrado, eu tenho meu doutorado, tenho 10 casas. Não. A gente tem erros. E o Espiritismo vem esclarecer esse erro religioso. Então, onde quer que a gente se encontre, os ensinamentos, né, a verdadeira luz vem se revelando pelos nossos atos, pelos nossos ensinamentos. E nós que somos espíritas, a gente precisa se enriquecer de alguns valores, os valores da fé. E aí esse templo que a gente quer cultuar, ele não vai estar fora de mim. Ele vai estar dentro de mim. Porque ele já encontra-se aqui. Eu só preciso dar uma limpadinha. Né? E a gente vai se agrupando aí.
em diversas cidades, vamos botar esses departamentos aí, diante de diversos altares, mas não desses altares que nós aprendemos na época de Moisés, ou na época do catecismo, onde só existe um mestre, que é Jesus. Então, esse culto espírita é uma regeneração do meu templo, onde esse mestre tem que estar. É mais ou menos isso que Emmanuel, ele vem nos falar nesse capítulo. Que essa concepção que a gente tem de culto espírita precisa ir se modificando. E o que é que precisa para isso? Que a gente faça essa tríplice aliança das leis, que eu sei que foi a primeira revelação de Moisés, a vinda do Cristo, e nós aqui, espíritas e, vamos dizer, porque tem convidados, né? Seguidores do espiritismo. A gente acredita em Kardec, a gente acredita na lei dos espíritos e na doutrina espírita. E para eu ouvir vocês, que vocês lembram, né, daquela minha indagação inicial, essa fala aí, eu vou trazer aqui num livro, eu vou botar para vocês, porque às vezes eu mesmo, você sabe, eu já ficando velhinha, do livro dá para vocês verem que eu tô, opa, acho que não dá não, né, Caminho, Verdade e Vida também. Chico Xavier por Emmanuel. Lá na introdução dele, eu acho que dá pra gente... Ui. Aqui. Apareceu aí? Só porque eu vou ler aqui, pode ser que eu erre, tá? Só um pedacinho pequenininho. Na introdução desse livro, o prefácio, diz assim: o evangelho não se reduz a breviário para genuflexório. Não sei se vocês lembram ou sabem o que é genuflexório. Sabe aquela coisinha acolchoada que tem para a gente sentar para falar os nossos pecados, com a almofadinha que a gente bota assim a mãozinha, sabe? Que fica vizinho ao padre, o padre senta atrás e a gente senta na frente para se confessar. É isso aí. Então, o evangelho não se reduz a uma breve sentar, a ajoelhar ali para... E aí diz assim: é um roteiro imprescritível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo, que é o centro espírita, e a oficina, que é o meu fazer espírita. Toda a terra é seu altar de oração e o seu campo de trabalho, ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas, vamos trocar aí templos, né? Por louvá-los nos templos e menos acabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Resumindo, a gente pensa muito em culto espírita na concepção que já devíamos ter banido e esquece que muitas vezes a gente naufraga porque a gente ainda pensa culto espírita como algo que se faz numa igreja, se faz no centro espírita. E eu simplesmente faço e estarei salvo. E não é isso. Ou não é isso que o Cristo nos pede. Por isso que Emmanuel traz na sua passagem, né, no seu texto, que mãe, você é muito mais do que um simples culto. Médico, você é muito mais do que simples dogmas. Engenheiro, né, você é simples mais do que simples orações jogadas ao vento.
Comerciantes, então, o culto está dentro de mim. Quando eu entendo que esse culto está dentro de mim, eu vou ser um chefe melhor, um operário melhor, um lavrador melhor, uma mãe melhor, um médico melhor, um cobrador de impostos melhor, e por aí vai. Porque o culto não vai estar fora de mim. As leis de Deus não vão estar lá para eu buscá-las e entendê-las. Né? O mestre não vai estar distante como algo que não dá para eu chegar, porque ele é muito bom e eu não sou nada boa. O culto espírita não pode ser mais esse, no qual a gente expressa veneração simplesmente por princípios, preceitos evangélicos, blá, 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 blá. Ele restaura isso. Ele apela para o íntimo nosso. Para que a gente possa, diz lá no texto, patentear meu. A gente patenteia muitos bens materiais, mas o Cristo nos convida para patentear os nossos bens morais. Então, eu não preciso engrandecê-los nos cultos que eu aprendi que era. Eu preciso, sim, ter o próprio Cristo como substância filha, o amor da minha vida, né, aqui terrena por ele. É por ele que eu tento acordar todo dia e dizer, eu vou ser melhor. Mas não é porque eu vou para o centro espírita, ou porque eu faço 20 palestras no mês, e blá, 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 blá. Os sacrifícios que Deus, né, juntamente com o nosso amado irmão Jesus, nos pede, não é que a gente pegue um chicote e fique se batendo. Ou que a gente derrame o nosso próprio suor em vão. O sacrifício que ele pede é que a gente reformule aquilo que a gente aprendeu de forma equivocada, através do estudo e da prática. Porque eu posso ter vários livros na minha mão. Se eu não pratico nada que tem dentro dele, para nada ele serve. Nada serve. Porque quando vierem as dificuldades, as aflições na família, as dores físicas, eu só li e não pus em prática. Um bom cozinheiro só é bom quando ele exercita. Ele pode aprender para que serve cada temperinho. Mas se ele não exercita, não experiencia, não salgou hoje, não está sem sal, precisa de um. Na hora que ele precisa fazer uma comida urgente, vai ser reprovado. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Né? E agora eu quero perguntar a vocês, posso até, né, passar a bola para o seu Adalberto, e depois o seu Adalberto me dizer um nome aí, porque eu quero que a pessoa fale. Sua concepção de culto espírita continua? De culto como um todo, continua a mesma? O que você acrescenta? O que você tira? Você já pensou dessa forma? Pode falar, seu Adalberto. Senão fala a noite toda. Isso aí é uma situação que todos nós já viemos de ensinamentos e aquilo ficou preso em nossa mente. E no momento em que encontramos a doutrina, a situação já muda de figura, como se diz, porque o que a gente pensava que era daquele jeito, a gente já sabe que não é. E foi o que Jesus nos chamou para mostrando, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque às vezes a gente tinha uma coisa como verdade, mas era uma coisa, como se diz, estava debaixo do alqueire. A gente não deixou essa luz brilhar. E quando a gente passa a entender, principalmente o culto do Evangelho no Lar, que muita gente ainda tem essa ideia de que é buscar proteção material. Vamos fazer o culto para livrar de tal e tal e tal coisa. E, na realidade, o culto é para a gente se fortalecer, buscar harmonia, união, entendimento, compreensão, tudo, enfim, e estar preparado para a caminhada. É o que ele
tem dito para que a gente construa a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia. Mas a gente está construindo a nossa casa sobre a rocha e fincando os pés ali, que dali não sai. E, na verdade, não é ficar preso a essa maneira, mas sim saber que a diversidade que vier, porque estamos no mundo de provas e expiações, ainda temos muitas coisas a mudar, temos muitos defeitos, muitos processos que a gente precisa trabalhar dentro de nós. E o culto veio exatamente nos mostrar, inclusive, que a lei de Deus está em nossa consciência. Quando a gente descobre isso aí, a gente torna cada vez melhor, porque tudo que a gente fizer, não é que o outro está olhando, mas Deus está observando realmente, vou cumprir ou não, um pouco dessa lei que ele colocou na mente. Perfeito, senhor Roberto. Muito bem mesmo. Porque se a gente parar para pensar, gente, da manjedoura, né, que é o que a gente tem de história de Jesus, ao seu ministério e a sua cruz, a sua morte na cruz, a gente, no seu ministério, a gente viu Jesus servindo incansavelmente ao bem. E ele tinha compaixão, ele tinha sempre uma palavra, né, para os seus seguidores, para as pessoas que estavam ali, que necessitavam. E ele não alardeava seus feitos, ele não gritava, olha, hoje na praça central, irei curar um cego. Não, Jesus, ele passou e disse assim, eu só estou passando. Somos nós que complicamos, né? Queremos, às vezes a gente entra naquelas igrejas de Salvador, que eu adoro história, né? Adoro aquela parte. E aqueles santuários cheios de ouro, aquelas coisas. Então, Jesus, ele não queria isso. A gente que ainda não percebeu. E quantos séculos? Porque já passamos 2022 anos. Do último ano do ministério de Cristo aqui, passamos 2023 anos, né? Vamos dizer assim, que já está aí em início de março. A gente vai precisar de quantos séculos mais? Quantos milênios mais para aprender? Então, é isso aí. Não que ir à casa espírita, ir à igreja, não tenha o seu espaço. Sim, somos seres gregários. A gente nasceu para viver com o outro. A gente não nasceu para viver só na telinha, né? Eu tenho que ir ali, ver Jússi, ver Letícia, né? Ver Darcy. A gente tem que ter essa troca. Mas a gente tem que entender que essa concepção de culto, como eu estava falando, e você traz uma coisa bem legal, que os escribas e os fariseus, né, eram os caras daquela época, os caras cheios de conhecimento. Os escribas eram os doutores, os mestres, né, aplicavam as leis, a Torá, e os fariseus eram, a maioria, sacerdotes, então pessoas que sabiam das coisas. Mas, assim como nós, sabedores que somos, aí eles ainda ficavam praticando seus rituais. Então, nessa passagem que Jesus, né, vai lavar as mãos depois da refeição, é um absurdo. Então, eram pessoas que diziam que faziam tudo pelo culto, pela religião, praticavam tudo, davam até dízimo das ervas que colhiam. E exigiam das pessoas, dos israelitas naquela época, que cumprissem os mandamentos. Então, eles pregavam, né? Mas não praticavam o que pregavam. Não tinha o culto dentro de si. O culto estava fora. É o que você fala. Quando alguém chega rico, mesmo que não tenha escrúpulos, e é bem recebido. E aí Jesus exortava essas criaturas dos templos, dos lugares que estavam falando ali, e gritavam, seus hipócritas. Mas nós também somos hipócritas. Quando nós vamos, às vezes, para os centros espíritas, e quando a gente acaba de sair de lá, faz tudo diferente, às vezes, da própria lição da noite. Né? Da própria lição da noite. Fale, Ju. Boa noite, meu povo. Cheguei atrasada, porque estava assistindo uma aula também. Estou assim meio pegada como Silvia nos últimos tempos. Mas estava morrendo de saudade de vocês. E quando vi o link, disse, eu vou entrar para dar um alô. E
interessante que ontem a doutrinária, aí não fui para o centro, né? Tem estudo hoje, dia de quarta, no Ceareiros, mas não pude ir porque tinha aula nesse horário, 19 horas. E a doutrinária ontem, o tema foi o poder transformador da prece. Aí que bacana, quando a gente faz alusão ao que vocês estão falando. Eu cheguei, peguei o bonde andando, mas eu acho que eu estou no bonde certo. A prova de que a gente ouve as explanações, assiste as palestras, lê o evangelho, o livro dos médicos, tudo de cabeça para baixo, é que existe uma pleiade de espíritos em torno da Terra, fazendo um processo de obsessão paralela, de lá para cá e daqui para lá. Porque se a gente, como sabedores, conhecedores, porque todo mundo quer falar bonito, né, Pedro? Conhecedores, sabedores das coisas, tal coisa, pai, please. Se a gente verdadeiramente colocasse em prática o pinguinho que a gente já conhece da doutrina, essa regeneração estaria sendo tão árdua como está sendo? Haveria essa egrégora de espíritos densos em torno da Terra? Já tinha melhorado um pouco, né, amiga? Já tinha melhorado um bocado, Elvira. Não era um pouco, não, minha irmã, era um bocado. Era um bocado mesmo. Porque, pelo menos, os espíritas e simpatizantes que a gente vê, quando você fala de doutrina espírita, todo mundo dá um pitaco, todo mundo é conhecedor, todo mundo sabe. Esse pessoal que tanto sabe faria diferença. Sabe? As emanações de pensamento, de sentimento seriam outras. Então, aliviaria muito, ajudaria muito o trabalho do Cristo, o trabalho dos espíritos crísticos, mas não, parece que quanto mais a gente lê, mais denso a gente fica, mais pensamento denso a gente emana. Acaba que Cristo tem um trabalho danado com a gente, que falou, refalou, e por fim agora, nas últimas horas, ele manda o Consolador prometido para reafirmar, relembrar, redizer tudo que ele já tinha dito que foi esquecido. E a gente não se toca. Eu fico sem entender. Eu digo, meu Deus, nas minhas preces agora, você sabe como é que eu estou fazendo? Eu estou dizendo assim, Senhor, me ajuda a pelo menos virar o evangelho, botar de lado, porque de cabeça para baixo eu estou lendo faz tempo. Me ajuda a botar ele de ladinho agora, para eu conseguir ler melhor e entender melhor. Parece que a gente lê de cabeça para baixo. Você lembra, amiga, quais são os 3 preceitos, os 3 pilares da doutrina? Pois é, né? Então, ele consiste em ciência, filosofia e religião. Pois bem, quando eu olho a coisa só do lado do religioso, eu digo tchau para a ciência e para a filosofia. Sabedoria, que você fala, né? Que a gente parece que não tem, parece que a gente esquece. Para Aristóteles, né, que trabalhava de metafísica, ela está além do religioso. É a compreensão das causas. Eu saber por quê, e isso pode dar certo. E é uma coisa muito mais profunda do que simplesmente eu saber do que é certo. Eu tenho que saber muito mais do que é o próprio o que é certo. E tenho que ir além disso. E aí a gente às vezes esquece isso. Às vezes a gente quer olhar o espiritismo, a doutrina, sem os outros pilares. A filosofia e a ciência. Porque dessa forma eu vou ter olhando só para o lado religioso, amiga. Então eu não vou compreender a razão das coisas numa totalidade. Se eu olhar só para um ângulo do espiritismo. Se eu olhar a realidade só para o lado da ciência, esquecendo toda a religiosidade, esquecendo do próprio Cristo, não vou entender as coisas cientificamente. Vai ficar faltando um encaixe. Algo que não vai assim, isso aqui não está encaixando, precisava. Sim, mas eu vim da onde? Não, a ciência está dizendo que eu vim do Bé. Não.
Aí eu vou partir para a religião. Opa! Há muitas moradas na casa do meu pai, ninguém vem ao pai sem passar por mim, e aí por aí tudo mais. Sim, mas quem eu sou? Por que eu estou aqui? Olha a filosofia, a compreensão das coisas. Então, os 3 pilares, eles vão bifurcando, como se fosse um funil. Entra tudo, eu estou no meio, mas pense só. Lembram, nos livros de história, quando nós éramos puxadas pelos cabelos, para irmos para a caverna, era por puro intuito. Ele não sabia falar, eu não sabia falar, não tinha língua de sinais, não tinha aquele, vai, não, vai você agora. Nós éramos empurradas pelo instinto, nós já progredimos. O problema todo é que a nossa concepção de tempo, nossa, gente, já foi milhões de anos. A Terra já era habitada até por seres maiores do que deixa eu ver um bicho maior que eu conheço, a girafa. Então, nós já evoluímos, não vamos também perder a fé, viu, amiga? E ficar tentando explicando porque a gente fica fazendo a mesma burrice de 200 anos atrás. Entendeu por que às vezes a gente não... Eu também faço essa pergunta que você faz, mas está vendo por que a gente não consegue? Porque em certos momentos do meu pensamento eu não consigo juntar os 3 pilares. Eu vou sempre para um. Aí quando falta a explicação, eu parto para o outro. Não consegui explicar toda aqui, vou partir para o espiritual, né? Para a religião. Porque o nosso pensamento ainda... Lembra aquela música que não dá, que a gente não usa nem 10% da nossa cabeça animal? A minha concepção, a nossa concepção de verdade, não consegue pensar trifasicamente, os 3 pilares trabalhando juntos. A gente faz isso. Ó, se a ciência diz que eu não vim do Big Bang, estourou alguma coisa e eu apareci, opa, vem Cristo, religião. Aí vem ciência, ou vem filosofia. Quem eu sou? Entendeu, amiga? Não, né? Complexo. Elvira, é complexo não. É assim, a doutrina nos dá um campo de imensas informações e Cristo vai lá e diz assim, ó, para simplificar, que eu sei que vocês são lentinhos, vamos fazer o seguinte, vocês vão amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Pronto, aí tá bacana. O resto no caminho, Faz isso. E nem isso a gente consegue fazer. Amiga, não seja tão punk. A gente não está conseguindo ainda. Não, mas é isso que a gente vai conseguir uma hora. A gente vai conseguir. Eu acho que se a gente começar a exercitar essa coisa de amor, aí já começa a nos, como é que posso dizer, ficar um pouco mais mole, porque aquela geração antigamente tinha aquele coração duro, e a gente hoje começar a exercitar mais o amor, acho que a gente fica um pouco mais, não vai ficar igual a manteiga, mas vai ficar um pouco mais mole, entendeu? É por aí, né? Vai virar rapadura, vai ser doce, mas ainda duro. Por aí, Júcio, gostei dessa comparação. Obrigada, Júcio. Daci queria falar alguma coisa. Se futucou ali, se futucou, ligou, não desligou. Fale aí, minha irmã. Eu só queria te dar os parabéns. Deus te abençoe por essa programação tão linda. E a todos que falaram aí também, cada um trazendo um pouco de conhecimento mais para a gente. E Deus que abençoe a todos vocês. E a única coisa que eu tenho para dizer sobre o assunto, não sei se está encaixado direito no assunto, que devemos ser essência, não aparência. Eu não sei se eu estou certa, mas... Está certíssima, amiga. É isso aí. Deus que abençoe a todos vocês, a todos nós. Que assim seja. A gente tem que ser essência mesmo. A essência, o culto, eu tenho que ser a essência do culto. Sabe? O culto que ele traz aí, que é culto espírita, eu sou a essência.
E o que é essência? É quando eu peneiro tudo, o que sobra, ali é Elvira, ali é de Darcy, ali é Teres, ali é Silvia, né? E por aí vai. É isso aí mesmo. Mais alguém? Senão, vou pedir licença, seu Adalberto, aí vou só passar um videozinho para minhas amigas lindas que chegaram. Óbvio, não vou deixar passar essa data. Se alguém não quiser falar, eu coloco aqui para gente, eu passar para o seu Adalberto para a gente encerrar. Então, gente, Cristo, quando passou pela Terra, vamos dizer que Cristo foi o primeiro homem que deu voz a uma mulher. Cristo foi o primeiro homem que colocou a gente no centro. Mesmo quando todos queriam jogar pedra, nós estávamos no centro. Cristo foi o primeiro homem que disse, vá e não peque mais. Não empurrou, não me gritou, não xingou, nada. Cristo foi o primeiro homem que disse, quem me tocou? E era uma mulher. Cristo foi o primeiro homem que respondeu a alguém, né? De forma branda, alguém do sexo feminino. E hoje, eu não gosto muito dessas datas simbólicas, mas para mim são datas reflexivas, assim como o Natal, como o Ano Novo, são datas que me fazem refletir. Então, é uma data que é internacionalmente lembrada por conta de um evento que teve numa fábrica de mulheres que foram queimadas, que lutavam por seus direitos, né, de igualdade. E a gente, pensando em estatisticamente, a cada 9 minutos, uma mulher é violentada, morta, estuprada, por N motivos. E a maior delas, por ela ser mulher. O crime de feminicídio que entrou na Constituição, nas leis agora, na última década, nos últimos anos. Em 2022, mais de 1.400 mulheres foram mortas por serem mulheres. E é alarmante. Parece que a gente está voltando à época que alguém puxava a gente pelo cabelo. A gente não tem estatística da época da pedra lascada nem polida, mas o homem sapiens, o homem da caverna, não matava sua companheira. E ele não tinha conhecimento. Mas, como eu disse, né, para a gente refletir, eu trouxe uma mensagenzinha que eu vou ler para vocês, para minhas amigas, companheiras, que estão hoje habitando um corpo feminino, que passam todos os dias por provas de alguém olhar e dizer assim, você vai pegar esse balde, você é mulher? Como se a gente não tivesse força física. Não acredito. Elvira falando isso, como se Elvira não tivesse inteligência, discernimento, né? Nossa, Jusceline, ela vai passar a ganhar igual a mim? Homens. Homens que estão aqui encarnados no corpo masculino. Nós, mulheres, a gente pede e exige respeito. Somos filhas de Deus, tanto quanto vocês, filhos. Todos que estão aqui vieram ao mundo, não me mostraram outra forma ainda, sem, mesmo de proveta, terem o óvulo feminino. Então vieram através de uma mulher. Todos os homens que estão aqui, nessa sala, convivem com a mulher. Uma irmã, uma tia, uma esposa, uma filha. Todos os homens que estão aqui tiveram várias mulheres, não estou falando de amor, não, em suas vidas. Uma professora, uma madrinha, uma enfermeira, uma parteira. Então, que a gente consiga, quem sabe, até o próximo século, embutir isso nas nossas gerações. Que o culto espírita está dentro de nós. E dentro de nós estão as leis de Deus. E as leis de Deus nos provam diuturnamente que somos todos iguais, independente de se eu tenho mestrado, doutorado, dinheiro, carro, vamos todos, inicialmente, materialmente, para um buraco único. E lá é que vamos ver qual é a morada do Pai que nos encaixa a partir de tudo que eu fiz aqui.
Então, que nós consigamos não abrir o noticiário e ver só tragédias que envolvem nós, seres encarnados em corpos femininos. Tá bom? Então, eu vou trazer uma reflexão. You met me at the sinner's table. I found you waiting by the well, unexpected. You were always there. Tracing all my steps, out of the way of your heart. Move me like you do the mountains, move me like you do the wind. And I chase your voice through the dark, fix my eyes on the unexpected. In the wonder of your shadow stare, so take another step. Que a gente consiga encontrar esse Cristo, o primeiro homem que deu voz a nós mulheres em uma sociedade extremamente patriarcal. Então, gratidão é a minha palavra da noite. Muita paz a todos, muito obrigado. Parabéns pelo Dia das Mulheres. Muita luz e que façamos essa caminhada com muito amor. Então, neste momento, eu peço para a própria Elvira fazer a prece final da doutrinária da noite. Muita paz. Então, vamos lá. Vamos aproveitar aí esse momento que a gente parou para refletir sobre esse templo interno que a gente tanto precisa. E vamos primeiro agradecer a Deus. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui encarnados neste mundo que ainda precisamos de templos, ainda precisamos de religiões. Dizermos a Ele que gratidão pelo Evangelho Rede Viva que a gente tenta viver da melhor forma que podemos, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas fragilidades e pequenez, da nossa falta de conhecimento. E pedir que Ele nos fortaleça. Porque quando chegar esse tempo que a gente vai se amar, como Ele nos ensinou, a cada um, como se fosse a mim mesmo, o templo e as religiões vão deixar de existir, a gente não vai precisar mais dela, porque nós seremos o próprio amor do Cristo. E pedimos a esse Cristo misericordioso que nos acompanhe sempre. E que todas as vezes que Ele nos deixar só para as provas da vida, que a gente possa senti-lo perto, senti-lo dentro, senti-lo nas nossas ações, no nosso respirar. Gratidão, Senhor, por tudo que temos, por tudo que somos. Que possamos ser melhores do que ontem, hoje e sempre. Que assim seja.